Quero já dirigir-me a si, Dr. Venâncio, e a minha saudação, muito bom dia. E como está de saúde? Bom dia, tudo bem de saúde, graças a Deus. E também obrigado pelo convite de estar aqui convosco neste programa, que é uma referência, começa a ser uma referência a nível nacional. Ótimo. Bem, nós é que agradecemos a honrosa presença do Dr. Venâncio e já mesmo para um pontapé de saída relativamente a este assunto, sei de antemão que o doutor tem estado a acompanhar e até a emitir opiniões inteligentes para ver se consegue se acomodar o interesse, diga-se, destes grupos profissionais que hoje sentem-se lesados. Queria uma visão assim geral destas recorrentes falhas na implementação da tabela salarial única e também o seu entendimento daquilo que teria sido a reação do Presidente da República. Muito bem. Olha, a grande questão que está-se a colocar aqui relativamente a TSU tem que ficar claro uma coisa. A Assembleia da República aprovou a lei. Okay. A lei, o que a lei faz é estipular os princípios, os critérios de fixação dos salários. Por exemplo, o critério de tempo de serviço, o tempo na carreira, habilitações literárias. Isto é, digamos, a competência e o foco da ação da Assembleia da República. O respeito também por aquilo que diríamos que seria a filosofia que levou à criação da TSU. Qual é a filosofia? Uma das filosofias, um dos pontos da filosofia da TSU é a questão da justiça salarial. Isto é extremamente importante, a justiça salarial, porque havia uma disparidade muito grande. Nós tínhamos alguns institutos públicos, tínhamos empresas públicas com PCAs, com diretores de alguns institutos públicos a receberem por mês $20 mil. Okay. E depois um técnico sênior da mesma instituição a receber 20 mil meticais, o outro a receber $20 mil. Portanto, era preciso haver justiça salarial. Por outro lado, também a racionalização dos custos, porque na verdade com essas disparidades muito grandes, com pessoas com $20 mil, $30 mil e que não havia critérios nenhuns, a massa orçamental para os salários era muito pesada para o orçamento do Estado. Então significa que era preciso também a racionalização, digamos, dos recursos e, por último, a retenção dos quadros. A tendência é que o próprio Estado não podia estar todo momento a perder quadros em favor dos privados. Sim. Portanto, isto é que foi a filosofia e, com base nestes critérios, com a fundamentação que o Governo apresentou, a Assembleia da República aprovou a lei que traça critérios, que traça princípios. A Assembleia da República não determina, por exemplo, qual é a percentagem do subsídio de representação ou qual é a percentagem do subsídio de gestão. Isso é matéria regulamentar. Portanto, a Assembleia da República legisla, faz a lei e o Governo faz a regulamentação da lei. Portanto, operacionaliza, coloca em 500, assim que a gente quiser dizer. Certo. E é o que o Governo fez. Depois da lei aprovada pela Assembleia da República, o Governo digamos, aprovou 7 decretos. 7 decretos. Os 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56. Estes 7 decretos é que vão determinar em detalhe, com pormenor, como é que a TSU vai ser paga, como é que vai ser operacionalizada. E aqui começaram os problemas. E aqui começaram os problemas, porque, por exemplo, um dos problemas que começou foi a tentativa, e não foi tentativa, foi consumado, de procurar politizar e partidarizar este processo. Por exemplo, nas áreas-chave, né, as áreas-chave da nossa sociedade, que é a área da educação, que é a área da saúde, o que o Governo fez? O Governo estipulou subsídios abismais para os órgãos de chefia e de confiança. Portanto, aquela tentativa que sempre houve de partidarizar o próprio Estado, isto é, criar células de partido no Estado, criar o Estado como um satélite do partido, eles procuraram materializar isto colocando subsídios elevadíssimos, abismais, sobre os lugares de chefia e de confiança. É por isso que você encontra numa escola secundária o diretor da escola
só de subsídios, consegue ter 70% a 80% acima de um professor que ele tem o mesmo nível acadêmico. Isso é gritante. Portanto, o tal chamado subsídio de gestão e os subsídios de representação foram muito elevados. Então, o professor, que às vezes e esta foi uma ação premeditada, foi premeditado, tudo calculado. Foi premeditado. Um professor, por exemplo, que pode até ter nível de mestrado, o diretor tem um nível, digamos, de licenciatura, mas a diferença salarial entre o diretor que tem nível de licenciatura e o professor que tem nível de mestrado é uma diferença abismal, quer dizer, é uma diferença de 300%. E isto é que o governo foi fazer, foi criar uma grande confusão. Os professores de nível superior, por exemplo, os professores de nível de licenciatura, chamam-se os técnicos superiores N1, Sim. na globalidade, aumentaram 5 mil, 6 mil meticais. Os diretores passaram de 30 mil meticais para 100 e tal mil. Então, o tal princípio de que queria-se criar a tal justiça salarial, não se criou, não só não se criou, aumentou-se o fosso da injustiça salarial. Porque também percebe-se que não há aqui uma espécie de uniformização de salários. Isto então, não está a acontecer. O governo usou de forma abusiva o poder regulamentar que foi dado pela Assembleia. A Assembleia deu o poder ao governo de fazer a regulamentação desta lei, mas não era para ir lá criar mais confusão. Só para teres uma ideia. Vamos lá ver, por exemplo, a nível da Justiça. O presidente do Tribunal Supremo e um juiz conselheiro do Tribunal Supremo, a diferença entre os dois em matéria de salário é de 2%. Mas entre o diretor de escola e o professor da escola, a diferença chega a 200%, 300%. Esta é que é a grande questão. Aqui começa a confusão entre um médico especialista no Hospital Central e o diretor clínico. A diferença é de 300%. É por isso que os médicos estão a fazer a confusão toda que estão a fazer. Portanto, o próprio governo, na tentativa de politizar o processo e ter pessoas com fidelidade canina, com base em benefícios irregulares, atribuiu aos órgãos, aos cargos de chefia de confiança, subsídios abismais. É para Deus que me perdoe por isso, eu sou pastor, não posso dizer isso. Mas atribuiu subsídios pornográficos. E é isto que está a criar problemas. Isto é que está a criar problemas. Portanto, a grande questão que está-se a colocar na saúde e na educação é justamente porque o governo foi para lá, aumentou a confusão e aumentou a injustiça salarial. O que significa que estas reivindicações, até ameaça de possíveis greves, são legítimas. Não, quer dizer, todos nós não queremos que haja paralisação da função pública. Mas eu digo uma coisa, temos que compreender que os médicos têm razão no que estão a reivindicar. Agora, eu vou explicar uma coisa, se calhar até as pessoas podem não perceber muito bem o que está acontecendo com os médicos. O problema, e isto é o que eu disse ao Dr. Maleane, Dr. Maleane, acho que vais ver o programa, vais te lembrar da nossa conversa. Quando nós saímos do debate no Parlamento, o Dr. Maleane veio ter comigo e disse assim, mas Venâncio, nós estamos a falar da TSU e você está a levantar problemas que aconteceram há 10 anos. Não é problema de 10 anos, não. Nós, quando pedimos, exigimos que o governo fosse ao Parlamento, nós dissemos que haviam reivindicações históricas. Não era só o problema do TSU. Os médicos, e esta maneira de gerir o país como uma gaivice está nisto. Ao invés de se atacarem os seus problemas de forma objetiva e concreta, sempre se arranjam fintas, parece que estamos num campo de futebol. Não se abordam com objetividade, com honestidade os assuntos. Os médicos, em 2013, em janeiro de 2013, em maio de 2013, fizeram as duas primeiras grandes greves dos médicos aqui. E só a partir da greve, estava falando de 10 anos, 9 anos atrás, é que o governo criou condições para criar o tal Estatuto Especial do Médico. E depois, no ano seguinte, criou o regulamento desse estatuto, que dava aos médicos cerca de 8 subsídios, que era para reforçar a situação salarial débil dos médicos. Veja uma coisa, passam quase 10 anos, o governo não cumpriu nada do que vem no Estatuto dos Médicos. E os médicos, na situação da TSU, aproveitaram a ocasião
para chamar os problemas historicamente não resolvidos com o governo. Ok, quer dizer que Foram pegar o estatuto e disseram ao governo, para além do problema da TSU, vocês têm um problema conosco já há 10 anos que não resolvem. Quer dizer, havia aqui já uma espécie de um conflito latente. Exatamente. E isto só vai ser a gota de água que fez o copo transbordar. Exatamente, Ok. aí acertaste. Exatamente, foi a mesma gota d'água em relação aos médicos esta questão. E mais grave ainda, é que mesmo dos subsídios que os médicos já tinham, foram reduzidos. E um deles foi o subsídio de renda de casa. O subsídio de risco. O subsídio de exclusividade e o subsídio de maternidade. Portanto, foram reduzidos esses subsídios, que numa proporção média de quase perda de 20 mil a 30 mil meticais. Então os médicos têm toda a razão. Ok. Os médicos estão certíssimos, porque este governo nunca teve uma abordagem honesta com os médicos. Nunca. Só para tu teres uma ideia, durante o período da Covid-19, durante o período da Covid-19, Moçambique tem cerca de 300 a 400 médicos desempregados, que não têm emprego. Apesar de nós termos uma das menores taxas, um menor rácio médico por habitante da África e do mundo. Mas mesmo assim, temos 400 médicos no desemprego. Mas durante o período da Covid-19, o Ministério da Saúde contratou cerca de 120 médicos. E esses médicos foram colocados na linha da frente da Covid-19, com todos os riscos. Ok. Terminado o período da Covid-19, não os pagou os últimos 2 meses, ainda os demitiu a todos. A seriedade aqui neste país. Demitiram 100 médicos que estiveram na linha da frente a lutar para parar a questão da Covid-19. Depois de passar a Covid-19, é aquilo que na linguagem comum se diz, usa deita fora. Ok. Quer dizer, usar os Como se médicos fossem descartáveis. como um descartável. Ok. Os 120 médicos foram dispensados e nem foram pagos. Quer dizer, para além dessa injustiça toda, um governo mafioso, de boladas, mentiroso, aldrabão. Este governo é um governo aldrabão. Não, 120 médicos foram para a rua. É isso que eles estão a fazer. Ok. Então, e a grande questão dos médicos é que, para além, como eu disse, para além de não se cumprirem direitos dos médicos, que já vem há 10 anos, reduziram-se os poucos subsídios que eles já tinham. Ok. Essa é a grande questão. Não faz sentido um médico especialista. Olha, para você ser médico, vamos lá, olha bem para mim. Para você ser médico, só ao nível da licenciatura, na faculdade de medicina tu levas quase o dobro do tempo que levas nas outras licenciaturas. Tu a fazer história, qualquer 4 anos, na medicina é o mínimo. Tu precisas de 8 a 9 anos, é o mínimo, se não for mais. Então, para tu te tornares especialista, precisas de pelo menos mais 3 anos. Então, tu tens um médico que estudou, trabalhou durante 15, 20 anos a estudar e aplicar-se para ser médico especialista. E este médico chega a este nível, o enquadramento desse médico é no nível 15C, porque o maior nível é o nível 21. Quer dizer, um médico especialista não tem capacidade de estar no nível salarial mais alta, na tabela do Estado. Que brincadeira é esta? Um indivíduo que ficou 20 anos a estudar para salvar vidas. Que brincadeira é esta? Mas um diretor, um pequeno diretor de um departamentozinho, mesmo com nível de bacharel, chega à categoria 21. Que é isto? Que tipo de sociedade é que nós estamos a criar aqui? Agora, Pura e simplesmente porque eles querem ter garantia de que aquele diretor vai realmente lhes fazer as vontades, manter as células de partido. É por isso que os professores disseram, na conclusão da sua reivindicação, que olha, primeiro, nós não nos identificamos com o ANP. sim. Segundo, queremos que retirem todas as células do partido das escolas. Terceiro, queremos que parem de fazer cobrança obrigatória de cotas. Ok. Aquilo é uma mensagem clara que os professores estão a dizer que há uma partidarização da função pública mais gritante do que nunca. E usou-se o TSU para reforçar o partidarismo do Estado, não para resolver os problemas concretos das pessoas. Essa é a grande questão. E já tivemos aqui a reação
inclusive do Presidente da República. Eu queria igualmente ouvir... Não sei, pá. Bom, eu não sei. Este Presidente, às vezes eu penso que, de vez em quando, ele deve fumar uma buma ou uma passa. Porque algumas coisas que o Presidente diz, quer dizer, são inimagináveis. Quer dizer, não parece um indivíduo sério que entende o que é gerir um Estado. Quer dizer, os médicos apresentaram as suas reivindicações e por escrito. E ainda partilharam com o governo e partilharam com o público. O que eu estou a dizer, não inventei. Eu li a reivindicação dos médicos. O que estou a dizer sobre os professores, eu li a reivindicação dos professores. E a reivindicação dos professores está muito clara. Está muito clara, eles dizem claramente. Quer dizer, mesmo alguém que tem um nível de PhD, para tu seres um PhD, quantos anos tu estudas? Não tens possibilidade na função pública de chegar ao nível salarial mais alto, com nível de PhD. Se não ocupar um cargo de chefia ou mesmo de confiança. Okay. Se fores a ver, mesmo no ensino superior, eu estive aqui a falar da escola secundária, mesmo se formos ao ensino superior, se vais ver as regalias, os benefícios, às vezes as pessoas gostam de falar de deputados. Meu amigo, compara só um reitor de uma universidade pública. Se alguém não apanhar um ataque cardíaco, não for parar no hospital central, que me venha dizer a mim, faça-me esse testemunho. Vocês vão cair, vão pedir água para beber. Porque os benefícios, as regalias de um reitor de uma universidade pública é incrível. Tem motorista, tem ADC, tem carro de campo, tem carro protocolar, tem água paga, tem comida paga, escola paga, subsídio de saúde, podem viajar para onde quiser fazer qualquer tipo de tratamento. Olha, é incrível! E na mesma universidade tens um professor com nível de PhD, com nível de catedrático, a receber abaixo de 50 mil meticais. Então, é esta sociedade que a gente quer fazer lá crescer? Olha, os grandes países do mundo hoje, desenvolvidos, tu também medes o nível de desenvolvimento de um país em função do investimento que se faz na educação. Os professores são dos que são mais bem pagos, são os que têm maior proteção do Estado para as suas próprias vidas. Vai ver o caso. Eu gostei do que disse uma vez Angela Merkel da Alemanha. Ela falou muito bem porque que eles pagam melhor os professores e não pagam as outras áreas. E ela explicou com muito detalhe. É o típico de como é que eles conseguiram tornar a Alemanha a maior economia da Europa. Agora, onde é que nós queremos ir, papás? Qual é o objetivo? Quer dizer, os professores, os médicos, os técnicos de saúde, quer dizer, aqueles que são a base fundamental do Estado moçambicano, a serem tratados desta maneira. Como é que nós queremos... Então, quando o Presidente faz aquele tipo de pronunciamentos a desvalorizar os médicos, desvalorizar os professores, desvalorizar os técnicos de saúde, desvalorizar todos os funcionários, eu só posso concluir que se calhar eles têm uma plantação de suruma no seu quintal. Não estou a ver outra razão para isto. Portanto, é de uma irresponsabilidade gritante, não é? De uma irresponsabilidade gritante. Ok. Bem, agradecemos mesmo a presença do Dr. Venâncio a fazer aqui a cesariana, não é? E até a dispensar alguma anestesia. E com isto é perceptível que, com o discurso do Presidente da República, isso só vem acentuar a frustração do professor e outras classes. Sem dúvida nenhuma. Um presidente responsável não fala daquela maneira que ele falou. Quer dizer, Doutor, muito obrigado mais uma vez. Vou já pedir mesmo as últimas considerações e, se possível, fazer aqui um olhar de possíveis soluções para se sair deste dilema que cada dia vai tendo contornos indesejáveis. Sim, olha, eu vou aqui dizer o seguinte. Uma das áreas em que eu já me pronunciei sobre isso, quando falam da responsabilidade, por exemplo, da Assembleia da República, e falam até dos deputados, uma das áreas que eu já falei, mas falo com a maior abertura possível, porque também nós não somos perfeitos, nem podemos achar que nós somos intocáveis. Até pode acontecer um erro da Assembleia da República, pode acontecer uma má interpretação da Assembleia da República. Mas o único elemento ligado à Assembleia da República que eu acho que, não estou a dizer que seja absoluto, mas que estamos abertos ao debate, e eu acho que era importante nós debatermos, é a reivindicação dos juízes. Portanto, os juízes, eles levantam uma questão técnica
dizem que as categorias de juízes abaixo dos níveis intermédios, portanto, vamos falar abaixo do Tribunal Supremo, abaixo dos tribunais de recurso, vamos falar dos juízes, digamos, de nível local, até o juízo distrital. Esses juízes foram enquadrados na TSU como funcionários públicos. Okay. E um juiz não pode ser tratado como funcionário público porque isso elimina, põe em causa, mina, é uma dinamite na sua independência. Sim, isso está mais do que claro. Sim. Quando o próprio Estado pode determinar quando aumentar e quando reduzir determinados subsídios para um juiz, logo esse juiz está amordaçado. Esse juiz não tem capacidade de agir e decidir segundo a sua consciência e a lei. E eu acho que aí sim, eu acho que aí a Associação dos Juízes colocou esta questão para ser apreciada, e eu acho que a Assembleia da República, e eu começo como deputado, sou o primeiro publicamente a dizer que estamos abertos e devemos estar abertos para acolher e debater com a Associação dos Juízes esta questão conceitual sobre a questão da soberania dos tribunais, que foi um pouco mal interpretada na TSU. Okay. Mas os outros aspectos, eu penso que a Assembleia da República legislou como deve ser. Então, como é que nós devemos fazer isso? O governo tem que alterar os decretos que fez, porque os decretos que foram emitidos pelo governo é que são a bomba atômica de todo esse problema aqui. Certo. E uma das coisas que o governo tem que fazer é que, por exemplo, na área da educação, os suplementos que existem, são 8. Dos 8 suplementos, 7 suplementos são para órgãos de chefia e confiança. Logo 7. Os professores só têm um suplemento. Portanto, 7 suplementos só são para os chefes, para os diretores. Os professores só têm um suplemento. Ainda por si, como se não bastasse, esse suplemento, que é o subsídio de localização, foi reduzido. Então, isto tem que ser alterado. Okay. Portanto, penso que a nível dos professores é preciso rever, entre outros aspectos, os vários subsídios dos professores. Isso resolve. O subsídio, por exemplo, de exclusividade tem que ser reposto de uma vez. O subsídio de risco para os professores tem que ser reposto. O subsídio de investigação científica tem que ser reposto. O subsídio da correção dos exames tem que ser reposto. Portanto, penso que com esta variável é possível nós reduzirmos a injustiça salarial entre a chefia e os técnicos a nível da educação, também a nível da saúde. Em relação aos médicos, é só repor, é simples, a questão dos médicos é da mais simples possível, é só concretizar os direitos que já constam do próprio Estatuto do Médico, que há 10 anos não são satisfeitos. E fazer um melhor enquadramento, sobretudo as áreas que são mais exigentes de estudo e trabalho. Por exemplo, os médicos especialistas têm que ter capacidade, os médicos têm que ter capacidade de poder alcançar o nível salarial mais alto da função pública. E isso é que vai poder fazer a tal retenção de quadros no Estado, senão o Estado vai perder cada vez mais. Sim, então, é possível, ao nível do decreto, sem precisarmos mexer na lei que digamos, aprovada pela Assembleia da República, o Governo tem toda a margem de manobra para poder melhorar a situação salarial dos professores, dos médicos, dos técnicos de saúde. Tem que considerar também os pensionistas, porque os pensionistas não foram considerados. Tem que considerar, por exemplo, a questão dos combatentes também que não foram integrados. É preciso isto ser e é preciso um diálogo muito mais, digamos, sério do próprio governo com o setor privado, para que também o próprio setor privado, os técnicos e os funcionários não se sintam, digamos, à margem deste processo, para tornar o processo mais nacional, mais integrador, mais global, né, e que evite a criação de vários fossos, de vários descontentamentos. Por outro lado, eu acho que a grande questão que pode ser colocada aqui é: mas Venâncio, se isso tudo for feito, onde o governo vai buscar dinheiro? É simples, é simples. A única forma de nós resolvermos isto é o governo, ele próprio, se libertar desse espírito devorador que aparece em todo o Conselho de Ministros, essa ganância ilimitada, quer dizer, essa ganância quase que doentia, essa corrupção, digamos, sem precedentes em que o Estado está. E estou a dizer isto porque
Estava ainda há dias com algumas organizações da sociedade civil que trabalham com a questão da indústria extrativa, estava-se a dizer que nos últimos 20 anos, em que começou esta história do gás, do petróleo, por aí fora, desde o Panditemane até, digamos, a exploração do gás na bacia do Rovuma, em termos de mais-valias, o governo de Moçambique recebeu 4 bilhões de dólares. 4 bilhões de dólares. A minha pergunta é, o que se fez com os 4 bilhões de dólares? Olha, nós com 500 milhões de dólares nós conseguimos resolver todas estas questões que eu coloquei aqui. Então, este gás, este petróleo, estas mais-valias, estes recursos naturais, afinal de contas, para que eles servem se não para distribuir a riqueza entre os moçambicanos? Agora já começou, já houve agora a notícia da primeira exportação do gás que foi feito no Rovuma. Sim. Onde é que vai o dinheiro que se vai cobrar dos impostos de produção? Esta é a grande questão. Às vezes colocam isso aqui, onde ir buscar o dinheiro? O governo tem recebido dinheiro. A última transação que o governo recebeu 800 milhões de dólares das operações da Anadarko e da ExxonMobil. Mas logo que chegou a questão da Covid, nós começamos a bater palmas. Eu sei, bem, pelo menos tínhamos 800 milhões de dólares, que era para resolver o problema da Covid. Governo, onde está o dinheiro? Já comemos. Quer dizer, isto é uma vergonha, pá. Quer dizer, isto é vergonhoso. Quer dizer, é por isso que eu acabei dizendo outro dia ao Dr. Maleani. Quer dizer, um senhor da sua categoria, da sua envergadura, da sua dimensão, como é que aceitou entrar num barco de piratas? E está a manchar a imagem dele, porque a pirataria governamental é de tal ordem que não há nada que a gente compare com isso. Quer dizer, os 800 milhões de dólares que deviam ajudar a Covid mamaram. E como se não bastasse, veja só a máxima, foram pedir dinheiro fora, porque gastaram o dinheiro que deviam ter guardado. Vieram os 700 milhões de dólares que era para aplicar na Covid. Nem na Covid, não aplicaram. Comeram dinheiro. Agora, a vergonha foi tanta que até o Tribunal Administrativo, que defende tanto o governo, viu que a vergonha era tanta que estava a transbordar, que emitiu um relatório a dizer claramente que o dinheiro da Covid foi desviado e foi roubado. Dito pelo Tribunal Administrativo. Não é o Venâncio, não. O Tribunal Administrativo é que está a dizer isso. Portanto, esta é que é a grande questão que nós temos. Dinheiro. Neste país nós temos dinheiro. O dinheiro que está a sair do gás, do petróleo, dos rubis, dos vários minerais que nós temos, das areias pesadas, da grafite e das madeiras, veja só. Somos dos maiores exportadores de madeira do mundo. Tudo isto, por que não beneficia o povo? Por que não beneficiam os funcionários públicos, os pensionistas, os combatentes, os professores? E falando até da questão dos combatentes, ainda tem essa questão de termos combatentes fantasmas. Ainda bem que tu levantaste isto. Porque esta é uma das questões que nós tínhamos perguntado ao governo. Afinal de contas, o que se passou com os 7 mil? Veja uma coisa, o exército unificado entre a Renamo e a Frelimo são 15 mil pessoas. Significa que só de militares fantasmas foi o equivalente à metade do exército de Moçambique. Quer dizer, o roubo é tamanho. Eu não sei se mesmo a cadeia que tínhamos que fazer para essas pessoas não tinha que ser uma cadeia normal. Tinha que ser uma cadeia subterrânea, mas trancada para ficar 50 anos sem ninguém sair de lá. Porque o crime é tão... É um crime diabólico. Diabólico, quer dizer, é incrível como é que alguém vai roubar correspondente a salário de 7 mil pessoas e desviar isto. 7 mil soldados, quando há problemas em Cabo Delgado, faltam-nos soldados, que até tivemos que ir buscar soldados no Ruanda. Tivemos que ir buscar soldados da SADC. Estamos a negociar com Portugal, com a Inglaterra. Fomos à Europa toda estender a mão, pedir dinheiro porque não temos capacidade. Quando dentro do governo há indivíduos que estão a comer o correspondente a 7 mil soldados. Isto é um crime contra a humanidade.
Isto é um crime contra a humanidade. Doutor Venâncio, muito obrigado mais uma vez, mas eu queria, já mesmo em jeito de provocação, emerge aqui duas posições relativamente às incongruências na implementação da tabela salarial única. Há quem entende que se calhar seria inteligente pensar que deve se parar com isto por um tempo e talvez depois daqui a alguns anos, enquanto tudo estiver acautelado, poder-se proceder com a implementação. Agora, há quem diga que não, isto tem que ser necessariamente uma luta social e irreversível, porque pretende-se de facto que se devolva a capacidade de compra para vários segmentos profissionais. Não, sem sombra de dúvida, meu irmão. Olha, esta coisa de que vamos parar para pensar no futuro, isso é acender o rastilho que já está esticado até o barril de pólvora. Ok. Não faz absolutamente sentido nenhum. Quer dizer, este processo tem todas as condições para avançar. Como eu disse, ao nível da lei que foi aprovada na Assembleia da República, o processo foi muito bem elaborado. Eu próprio participei e digo uma coisa, as pessoas às vezes perguntam, mas os deputados aprovaram isso, será que não viram esses erros todos? Eu tenho muito orgulho de ter participado e de ter sido uma das pessoas que votou a favor da SUL. Okay. Porque ao nível da Assembleia da República, nós traçamos os critérios bem claros que era justamente para aumentar o nível salarial global dos funcionários públicos. Agora, o que aconteceu foi o governo, como eu disse, que ao fazer a regulamentação, ao publicar aqueles 7 decretos, aproveitou o processo para criar fidelidade partidária para desvirtuar todo o processo e criar mais confusão nisto. Okay. E para aproveitar esse processo para reforçar as suas células partidárias na função pública a partir dos cargos de chefia e confiança. Este é que é o grande erro. Okay. E isto não é difícil corrigir. Certo. É só tirar o que não é de lei, porque essas coisas não são de lei. Não é isso que a Assembleia da República aprovou. Então, é uma questão de corrigir, como nós já dissemos aqui, quais são os elementos que podem ser tomados em conta, tanto nos médicos, nos professores, nos técnicos de saúde, nas forças de defesa e segurança, nos pensionistas. Portanto, é possível, acertando estes detalhes, o governo tem técnicos suficientes e há modelos, hoje há a tal chamada modelagem informática, que faz isto num abrir e fechar de olhos. Em uma semana se corrige esses erros todos, não precisamos de muito tempo. Que fique claro para toda a gente que os erros estão a acontecer não é por ignorância. Mete bem isso na sua cabeça, meu irmão, você está aí em casa. Os erros não são por ignorância, não são por falta de conhecimento. Os erros são propositados, são planificados. Esses erros são planificados, isso que mete na cabeça. Portanto, é uma tentativa. Nós vamos para as eleições de 2023. O que o governo está a fazer? O governo está criando condições para, ao nível dos lugares de chefia e de confiança, eles lá consigam ter pessoas fiéis para trabalharem nos processos eleitorais de 2023. É por isso que isso está acontecendo na educação. Por quê? Porque na educação, a maior parte dos postos de recenseamento e de votação estão nas escolas. Okay. E quem gera as escolas são os diretores das escolas. E é por isso mesmo que eles estão à procura, neste momento, de aliciar os diretores para que eles sejam os promotores dos processos eleitorais manipulados. Porque vocês sabem muito bem que a maior parte dos presidentes das mesas por aí fora são levados na educação, são professores na educação. E quem faz toda a gestão desse pessoal são os diretores das escolas. Okay. É por isso mesmo que os subsídios de gestão e o subsídio de representação dos diretores é abismal. Porque não estão a pagar apenas a gestão da escola. Estão a fazer um pagamento futuro do trabalho que os diretores vão fazer nos processos eleitorais manipulados. Muito obrigado. Isso é possível ser corrigido. Ótimo. Essa é a grande questão. Gerir o Estado sempre com uma visão partidária, gerir o Estado sempre com a mentalidade de uma gaiva, de um mafioso, de um bandido. Quer dizer, este é o grande problema que nós temos com este Estado.
Muito obrigado, doutor, mais uma vez, pela honrosa presença e, sobretudo, por estes empréstimos na reflexão a ser desencadeada no âmbito das incongruências verificadas no processo da implementação da tabela salarial única. O doutor é que a dispensar anestesia, fazer a cesariana necessária. Nada de samaratismo aqui com o doutor Venâncio. Bem, vamos colocar aí o replay relativamente a esta matéria. E já mesmo reiterando aqui o meu agradecimento. O meu caro realizador, eu sei que não dispensaria o Dr. Venâncio por nada, mas ele tem outros compromissos e acreditamos que em outros tempos vai igualmente emprestar-nos do seu conhecimento para partilhar com a nossa audiência.